Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gló- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João de Ávila, tratado sobre o amor de Deus. Aqui a gente vê uma imagem que está lá na paróquia de Almodóvar del Campo, onde ele nasceu. Eu não tive a oportunidade de visitar ainda, mas se for vontade de Deus, uma próxima oportunidade a gente vai visitar essa cidade. Entre os tratados menores da produção literária do mestre de Ávila, merece destaque o maravilhoso Tratado sobre o Amor de Deus, que é uma verdadeira pérola da literatura teológica ascética espanhola. Foi publicado pela primeira vez pelo padre Juan Díaz em 1596. Como você vê pela data, foi publicada já 27 anos depois da morte do santo. Na primeira edição das obras do mestre, situava-se imediatamente antes dos 27 tratados sobre o Santíssimo Sacramento. Quando fizeram a primeira edição completa da obra, ela vinha antes das homilias sobre o Santíssimo Sacramento. O amor de Deus é o princípio, e essa era a ideia nessa organização, o amor de Deus é o princípio de compreensão do mistério eucarístico. Então, para a gente falar da Eucaristia, antes tem que falar do amor de Deus por nós. Provavelmente esta obra provém de um sermão do santo. Esse sermão foi sendo enriquecido, ampliado e preparado para ser publicado como um pequeno tratado. O estudo breve é um estudo breve e denso, rico em espiritualidade sacerdotal, uma espécie de cristologia, poderíamos dizer, em que São João de Ávila nos oferece uma exposição ordenada e completa sobre Cristo sacerdote. Por esta razão, é interessante a Congregação para o Clero, no seu site em língua italiana, colocou a tradução dessa obra para o italiano inteira, a obra inteira. O site é www.clerus.org. O ponto de partida do tratado não é ascético ou moral. Quando a gente fala do tratado do amor de Deus, você pode imaginar duas coisas. Tratado que eu devo ter sobre o amor que eu devo ter para com Deus, ou tratado do amor que Deus tem para comigo. E aí, em qual sentido é empregada a expressão? O ponto de partida não é o ascético espírito moral, mas o teológico. O amor de Deus aqui é um genitivo subjetivo, ou seja, é o amor que Deus tem por nós, é o amor do Deus que se doa a nós. Segundo o cardeal alemão Gerhard Ludwig Miller, a originalidade do tratado consiste no fato de o autor partir do mistério da Santíssima Trindade. Então ele parte da Trindade Santa para explicar a salvação dos homens por meio de Cristo Jesus. Diz numa conferência que foi publicada numa obra que eu tenho também, as atas do Congresso Internacional sobre o Mestre de Ávila, ele diz assim: o que me chamou a atenção é a modernidade de Juan de Ávila, quando ele explica a justificação do homem a partir do mistério da Trindade, ou seja, ele une Trindade, Cristologia, soteriologia. E essa é uma tendência da teologia contemporânea. Autores como Ratzinger, como von Balthasar, eles elaboram esse tipo de pensamento muito articulado, unindo estes tratados. Normalmente, os tratados da sua época partiam do mistério da encarnação ou da graça. E Miller acrescenta: conheço alguns tratados de teologia moral prática sobre o mandato central do amor a Deus. Mas um tratado sobre amor de Deus é muito raro naquela época.
O tratado explica como o amor de Deus se revela na criação e na história da salvação, sendo a cruz a sua maior manifestação. Cristo é o cabeça da humanidade amada por Deus no Espírito. Então, Deus nos ama na criação, Deus nos ama na história da salvação, e esse amor de Deus se manifesta maximamente na cruz do Senhor. Cristo é, assim, aquele que vai recapitular como cabeça da criação, vai se tornar cabeça da renovação, cabeça da redenção, cabeça, né, da, do retorno, do réditos da humanidade para Deus. E aí ele vai dizer que Deus nos ama e vai empregar todos os possíveis amores humanos mais santos e estimados para falar desse amor, analogicamente para falar desse amor. A causa que mais impele o nosso coração a amar a Deus é considerar profundamente o amor que ele teve por nós. Aqui, para quem leu São Bernardo de Claraval, Tratado do Amor de Deus, aquela pequena obra da Paulus, né, tem uma edição da Paulus, que certamente não há de esquecer os pontos de contato entre esse parágrafo e São Bernardo de Claraval, que era muito lido, diga-se de passagem, por São João de Ávila. Ele teve por nós e com ele o seu Filho bentíssimo, abençoadíssimo, né? Nosso Senhor. Isto, mais do que os benefícios, impulsiona o coração ao amor. Mais do que as coisas que Deus nos deu, né? Coisas e bênçãos, Deus nos deu o seu Filho. O seu Filho é o grande dom que Deus nos deu. Em Cristo nós temos tudo. Porque quem presta um benefício a outro, lhe dá algo que possui. Mas quem ama, dá-se com tudo o que tem. Como é que Deus nos amou? Nos dando o seu Filho Jesus. O Pai nos amou, nos dando o seu Filho Jesus, no qual ele colocou todo o seu afeto, todo o seu amor, toda a sua complacência, como a gente vê nas teofanias do batismo do Senhor e da transfiguração nos evangelhos sinóticos. Deus nos ama como Pai. Os pais amam muito os filhos, mas vós nos amais como um pai? Ele pergunta. Não entramos no seio do vosso coração, meu Deus, para ver tudo isso, mas o vosso unigênito, que desceu do vosso seio, trouxe os sinais deste amor e ordenou-nos que vos chamássemos de Pai pela grandeza do amor que vós tendes por nós e, sobretudo, nos disse, o Cristo nos disse, para não chamarmos a outros de Pai na terra, porque só vós sois o nosso Pai. Textos como esse, você vê aqui um certo número de citações bíblicas explícitas. Isso mostra a grande intimidade que João de Ávila tinha com a Sagrada Escritura. Ele citava abundantemente a Sagrada Escritura nos seus tratados, Antigo e Novo Testamento. Depois ele vai dizer, Deus nos ama como mãe. Seu profeta sabia bem de tudo isto quando disse, meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me acolheu. Você mesmo quis se comparar aos pais, dizendo com Isaías, será que uma mulher se esqueceria do seu próprio filho, de modo que já não se comova com o filho do seu ventre? Mesmo que essas mulheres esqueçam, eu nunca esquecerei de você. Eis que te desenhei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. E como entre as aves de rapina, a águia é mais famosa pelo amor que tem pelos seus filhotes, quisestes comparar a grandeza do teu amor com o amor dela, como uma águia que zela pela sua prole, que voa sobre a sua descendência, abriu as suas asas e tomou-as, ergueu-as sobre as suas asas, colocou os filhotes sobre as suas asas. Então é uma imagem bonita, né? Onde Deus vai sendo comparado com a águia,
uma águia mãe, vai sendo comparada com esse amor de uma mãe que traz escrito na palma da mão o nome do seu filho, que se comove com a lembrança do seu filho, aquele que é fruto do seu ventre. Deus nos ama como esposo também. Acima do amor de pai e de mãe, ele chega a considerar. Por quê? Porque Gênesis diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Ou seja, ele deve amar mais a sua mulher do que o seu pai, do que a sua mãe. Certo? E eu vejo que, às vezes, hoje tem uma incompreensão acerca disso. O matrimônio está tão ferido, a família está tão ferida, que as pessoas acham que não, tem que amar mais o pai mais do que a mãe, e a mãe. Não, tem que ser capaz de deixar o pai e a mãe por um amor maior, por um amor a Cristo e por um amor àquele que Cristo, aquela que Cristo coloca no nosso caminho como esposa, como esposo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Porém, esse amor é superado pelo vosso. Até o amor humano, por mais bonito que seja, fica abaixo daquele que é o amor pelo Senhor, porque, segundo o que vós mesmos dizeis por meio de Jeremias, se o homem se divorciar de sua esposa e ela, tendo abandonado, se casar com outro homem, o primeiro voltará para ela? Você se desonrou com muitos amantes e ousa voltar para mim? Então aqui a gente vê Deus expressando esse amor ciumento de um esposo que olha para sua esposa infiel, né, que muitas vezes o trai, e são os pecados nossos que são essas infidelidades. Nossos pecados são essas infidelidades. Observe a quantidade de textos bíblicos citados. Não são poucos. Só no número 1 do Filoteia são 8 passagens bíblicas explícitas. Provas do amor divino. Ele vai elencando, né? Para a gente não ter dúvidas. Então, quando você estiver com dúvidas se Deus me ama, você lê isso daí. Observa todos os benefícios que Deus te concedeu, porque todos são garantias e testemunhas do seu amor. Conte quantos são todos esses benefícios, e você verá que tudo que há no céu e na terra, e todos os ossos e órgãos dos sentidos que estão em teu corpo, e todas as horas e momentos que você vive na vida, eles são todos benefícios do Senhor. Cada minuto que Deus nos deu, cada segundo que Deus nos deu, cada hora que Deus nos deu, cada dia que Deus nos deu, cada célula que Deus nos deu, cada órgão do nosso corpo que Deus nos deu, é uma expressão do amor dele por nós. Quantas boas inspirações você recebeu dele? Quantos bens você possuiu nesta vida? Quanta coisa bonita, quanto brinquedo, quanto videogame, né, quanta bicicleta. Mas aí pensamos também quantas pessoas, quantas alegrias, quantas experiências ricas, quantas experiências de amor nós tivemos. De quantos perigos nesta vida você escapou? Em quantas doenças e desastres você poderia ter caído se ele não o tivesse libertado? Todos estes são sinais evidentes do seu amor. Até os duros golpes, as tribulações que ele envia são um sinal de amor, porque são sinais de que ele é um pai que corrige aquele que ama, para emendá-lo, despertá-lo, purificá-lo, mantê-lo em todo o bem. E por fim, volte a olhar para todo este mundo que foi feito para você, exclusivamente por amor. Ele e todas as coisas que nele existem significam amor, pregam o amor e lhe comunicam o amor. Então, vejam que beleza, né? São João de Ávila é de uma capacidade, né? É discursiva impressionante. Motivo maior. Qual é o motivo maior pelo qual devemos reconhecer o amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Cristo, Jesus. A sua encarnação, sua obra redentora
O mistério da cruz resume, por assim dizer, tudo isso. Fundamento do amor de Cristo, generosidade de Deus por Cristo. Aqui é espetacular a reflexão que ele faz, que é muito bonita. O amor de Cristo excede todo conhecimento, até mesmo dos anjos. E ele continua: Deus ama os homens? A pergunta retórica. Alguns ignorantes e grosseiros ainda não percebem este amor, visto que o amor para eles nasce da perfeição da coisa amada. Pois o objeto do amor é a perfeição e a bondade da coisa. Então, ele diz assim, normalmente, filosoficamente, a gente diz que a gente ama uma coisa quando a gente vê ali bondade, perfeição, virtude. Mas como é que Deus nos amou se nós éramos quem éramos? Nós éramos inimigos de Deus? Nós éramos criaturas, né, que mereciam o inferno? Então, como é que podemos falar de um amor de Deus por nós? Visto que o homem é uma criatura tão vil e imperfeita em seu corpo, e de acordo com a alma, um vaso de maldade, que amor pode dirigir-se a uma criatura tão miserável? Ainda mais se considerarmos que aquele divino amante, ele não é cego, ele conhece tudo. Ele não é passional, ele não é temperamental. Porque se não há paixão nem cegueira naquele que ama, e a coisa a ser amada é tão miserável e tão feia, que amor se pode ter por ela? Como é que nós merecemos esse amor de Deus, sendo tão ruins como somos? Mas não é assim que se deve medir este amor, diz ele. Porque o amor de Cristo não nasce da perfeição que há em nós, não, mas daquilo que ele tem, que é o olhar sempre voltado para o Pai eterno. E por isso, precisamente a partir destes princípios fundamentais, é necessário considerar a inestimável grandeza das graças que, através da Santíssima Trindade, foram concedidas à Santíssima Humanidade de Cristo no instante da sua concepção. Aqui ele vai retomar a doutrina sobre a graça de São Tomás, presente lá na terceira parte da Suma, mais precisamente na questão número 8. Pois foi então que foram concedidas três de tão grandes graças, para uma das quais a sua maneira, e cada uma das quais a sua maneira, era infinita. Ele vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos isso no curso de Cristologia, tem a graça da união, privilégio singular, já que Jesus se uniu hipostaticamente à natureza humana por ele assumida, daí que a sua natureza humana é cheia de graça e pode ser adorada. A graça universal lhe foi concedida também como cabeça, ou seja, São Tomás de Aquino fala da graça capital, ou seja, Deus colocou na alma de Jesus todas as graças que se derramariam sobre o corpo místico, que ele vai comunicar para o corpo místico. E, finalmente, a graça que a gente poderia chamar habitual ou santificante, que leva à perfeição à alma de Jesus. Então, ele tem essas três graças aí. E ele vai explicar, né, digamos, cada uma delas, sempre à luz de Santo Tomás de Aquino. Além disso, ele vai destacar na nossa vida, para a nossa vida, para a gente reconhecer o quanto Deus nos ama, que existe toda uma dinâmica da graça na nossa vida. Até quando estamos no estado de pecado mortal, por exemplo, não somos abandonados pela graça. Existe o que nós chamamos de graças atuais, pelas quais Deus ilumina o nosso intelecto e orienta a nossa vontade para que nós possamos fazer algo bom. A graça atual, que age pontualmente na nossa vida, nos predispõe a fazermos algo bom em vista da reconciliação com Deus, por exemplo. Pode ser uma iluminação interior para que eu diga: meu Deus, que situação horrível me encontro, preciso me confessar urgentemente, né? E me arrependo dos meus pecados, vou buscar a confissão.
E é o mesmo que age na vida de um pagão que compreende ser o batismo a porta da salvação, e mesmo sem ter a graça santificante, ele vai sendo iluminado pela graça de Deus a desejar, a dar passos na direção do batismo, não obstante as dificuldades. E aquilo que nos espera no futuro, que é a visão beatífica. E, bom, esqueci de falar também da graça habitual na nossa vida. Entendam que Deus ele deseja que nós vivamos habitualmente iluminados pela graça. A nossa vida interior deveria ser muito saborosa, de um certo aspecto. Por quê? Estando presente na nossa alma e a graça santificante iluminando toda a nossa interioridade, deveria ser muito bom olhar para dentro de nós mesmos, porque veríamos sempre o quê? A luminosidade da graça de Deus. Então, nós deveríamos estar habituados a viver sempre na graça interior. E o pecado mortal deveria ser uma situação pontual. De vez em quando eu estou em pecado mortal, aí escurece tudo, é como um blackout. Aí eu vou lá no quadro de luzes, vou procurar confissão e peço perdão e a luz volta. Só que tem gente que, ao contrário, se habitua com as trevas do pecado. E aí o estado de graça santificante parece que é pontual, é o contrário. As coisas se invertem. De vez em quando eu me sinto iluminado e a vida toda eu estou nas trevas. E, ao contrário, fomos criados e fomos redimidos para viver o contrário de tudo isso. Então, essa dinâmica da vida da graça também deveria nos convencer o quanto Deus nos ama. Aquilo que nós vemos hoje sob o véu da fé, a promessa é muito clara, veremos face a face. Isso deveria encher o nosso coração de certeza de sermos amados por Deus também. A visão beatífica, né? Aí ele vai falar da nossa predestinação em Cristo, e é um tema muito bonito, e eu convido você a ler esse número 4. Mas eu vou pular aqui para o número 5. O seu amor pelo Pai se reflete sobre nós. Ele faz uma analogia. Quando com um tiro de artilharia, uma bala é disparada com muita pólvora e força, se ela quica de relance em relação ao local para onde foi apontada, ela quica com maior força quanto maior for a força com que foi disparada. Ou seja, se Deus nos disparou, por assim dizer, nos deu muito amor, a gente pode se desviar do amor e vai se desviar com força, porque Deus nos deu uma grande capacidade de amar, e a gente pode dissipar tudo isso ao longo da vida. É assim que aquele amor da alma de Cristo para com Deus trazia em si uma força tão maravilhosa, já que o pó da graça que o impulsionava era infinito, lembre da pólvora, que depois de ter atingido diretamente o coração do Pai, se transformaria em amor pelos homens. Então, com quanta força e alegria ele não teria se derramado sobre eles para amá-los e redimi-los? Não existe linguagem ou virtude criada que possa expressar isso. Ele usa a seguinte imagem: Cristo ama infinitamente o seu Pai, a vontade do Pai é a nossa salvação. Então, Cristo ele se dirige, né? Ele tem esse amor infinito que ele recebeu do Pai, sendo Deus perfeito. Ele vai com todo o seu ser para realizar a vontade do Pai. Ele ama o Pai de todo o seu coração. E é como se ele fosse essa bala, cheio da graça de Deus que foi colocado na sua alma. Então ele cumpre a vontade do Pai, só que o Pai está olhando para nós. Então é como se Jesus batesse no Pai, por assim dizer, e refletisse, e viesse então ao nosso encontro com toda essa força que ele tem de amor pelo Pai. Então, Jesus, isso para nos fazer entender que Jesus nos ama. O amor de Jesus por nós é uma manifestação do amor que ele tem para com o Pai. Jesus nos amou na cruz. Jesus nos ama, quer o melhor para nós, porque esse amor que ele tem para conosco é uma manifestação, está ligado, está associado ao amor que ele tem para com o Pai.
porque essa é a vontade do Pai, a nossa salvação. E assim como o Filho, ele passa então a amar de todo o coração essa humanidade que o Pai quer salvar. Ele entrega toda a sua vida, como ele devolve toda a sua vida na Trindade ao Pai em gratidão. Ele entrega toda a sua vida na cruz, num sacrifício perfeito, para salvar a humanidade por amor ao Pai. Então, ele vai explicar: não somos nós que merecíamos isso. É o querer do Pai que mereceu para nós que Jesus Cristo ofertasse a sua vida por nós. Deu para entender? Sim, espero que sim. É, o amor ao Pai é a fonte do amor de Cristo por todos os homens. Esta é a fonte, a origem do amor de Cristo por todos os homens, ele escreve. Se houver alguém que queira conhecê-lo, porque não é a bondade a causa deste amor, nem a virtude, nem a beleza do homem, mas as virtudes de Cristo, a sua ação de graças, e a sua graça, a sua caridade inefável para com o Pai, para com Deus. Isto significam as palavras que ele disse na quinta-feira da última ceia. Mas o mundo precisa saber que amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Para onde? Morrer na cruz. Prova então a minha alma a causa deste tão grande amor. Quanto mais poderosos são os raios do sol que o fazem brilhar, mais seu brilho queima. Os raios ígneos deste sol divino vão diretos ao coração de Deus. A partir daí, eles ricocheteiam nos homens. Então, se os raios são tão poderosos, o esplendor não resplandecerá ainda mais? Então, vejam, o amor que Jesus tem por nós é uma manifestação, está em continuidade com o amor que ele tem pelo Pai. Ele vai falar da grandeza do amor de Deus, aqui no número 7, se eu não me engano, e a loucura da cruz. Ele vai começar a falar da cruz aqui no número 9. Então, se apenas este sinal, que é menor, faz os ímpios saírem de si e os faz perder a visão no meio do esplendor da luz, o que farão os seus verdadeiros filhos e amigos que conhecem tão bem o seu amor e sabem até onde ele chega? É isso que os faz sair de si mesmos e os deixa sem palavras, quando recolhidos no segredo dos seus corações, você lhes revela esses segredos e lhes permite senti-los. Ele está falando da importância de meditar o mistério da cruz. O ímpio fica enlouquecido diante da cruz, sai de si mesmo, fica cego diante da cruz. Mas o homem piedoso deve também sair de si mesmo de outro modo. Deve sair do seu egoísmo, da sua vida atormentada, da sua vida preocupada e ir ao encontro da cruz, meditar sobre a cruz, meditar sobre o mistério do Cristo morrente, deitar-se, por assim dizer, deleitar-se nas tribulações do Senhor, no sentido de ver ali a, digamos, a suma manifestação do amor divino pela nossa redenção. Daqui o desejo dos tormentos, como se fossem banquetes, e o regozijando-se com o que todos temem, e abraçando o que o mundo abomina. Então ele diz, o homem chega até o ponto nessa meditação de querer, como diz Santa Teresa, Santa Teresinha, querer sofrer por Cristo. Querer se unir à cruz, subir na cruz, ser crucificado junto com Jesus, participar do sacrifício de Cristo, ter na sua carne as marcas da paixão. Né? Padre Pio, pensemos Santa Teresinha, pensemos Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São João de Ávila. A alma, recorda Santo Ambrósio, desposada com Cristo, junta-se a ele voluntariamente na cruz. Não considera nada mais glorioso do que carregar consigo os insultos do crucificado. Ela se une ao seu esposo crucificado. Então,
diz a alma: como te retribuirei, meu amado, por este amor? Esta é uma recompensa digna, que o sangue seja recompensado com sangue. Ela quer, digamos, responder ao amor de Deus, ela quer retribuir ao amor de Deus, ela quer derramar seu sangue por aquele que derramou seu sangue por ela. Ó cruz, abre-me espaço e que eu veja meu corpo acolhido por ti e deixe meu Senhor. Que coisa linda, né? Ela vai dizer que a alma apaixonada vai dizer assim: ó cruz, abre espaço para que eu suba, acolhe o meu corpo e deixa o meu Senhor sair desse suplício. Deixa eu assumir o lugar dele, né? Espalha-te, coroa, para eu pôr a cabeça aí. Coroa, dilata-te, coroa de espinhos, para que eu possa colocar junto com a cabeça de Cristo a minha cabeça também, para que eu sofra junto com ele. Deixem, ó escravos, não, ó cravos, essas mãos inocentes, né? São os pregos, e cruzem meu coração, que a lança penetre no meu coração e encha-o de compaixão e amor. Então, essa meditação, a gente olhando de fora, sem meditar, sem ter o costume, e de, mas, meu Deus, que coisa exagerada, né? Mas quando a gente mergulha, quando a gente vai se habituando a esse tipo de meditação, e saiba que ele fazia isso todo dia. Nós vamos ver daqui a pouco o programa que ele passa, né, de meditação. Ele vai dizendo dia por dia o que a gente deve meditar. É um método bem sistemático de meditação. Ele vai falar do fundamento da nossa esperança, que é esse amor de Deus, nele que a gente encontra a nossa esperança, e que Cristo está sempre conosco. Vai estar sempre conosco, nunca nos abandonará. Seu amor é fiel e é eterno. Vamos ler essa última partezinha aqui. Não pense que por ter subido ao céu ele se esqueceu de você, porque amor e esquecimento não são compatíveis na mesma pessoa. Quem ama não esquece. Ele deixou-vos o melhor penhor que pôde quando ascendeu ao céu, que foi a vestimenta da sua preciosa carne, em memória do seu amor. Ele está falando da Eucaristia. Notem que não só em vida ele sofreu por vós, mas também depois da morte recebeu a maior parte de suas feridas, que foi o cruel golpe da lança. Então Jesus até morrer sofreu, mas ele já estava morto quando ele foi atravessado pela lança. Então, até depois de morto ele sofreu. Para que você saiba que na vida e na morte ele é um verdadeiro amigo. Para que você entenda aquilo que ele disse no momento do expirar, quando ele deu o último suspiro: tudo está consumado. Mesmo que suas dores tivessem passado, não acabou o seu amor. São Paulo diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Pois o que foi nesta época, quando ele viveu, para aqueles que o amaram, também é agora e sempre será para todos os que o procurarem. Então, não existe uma geração privilegiada de cristãos. Entendamos, aqueles que conviveram com Cristo, eles tiveram um privilégio particular, mas diante da cruz, que é a fonte da nossa salvação, não existe uma geração, é, vamos assim dizer, privilegiada de cristãos. Todos nós podemos ir aos pés da cruz. Todos nós podemos ir aos pés da cruz pela Santa Missa. Todos nós podemos ir aos pés da cruz pela meditação, pela ação do Espírito Santo. Todos nós podemos ir aos pés da cruz e nos tornarmos um com o Senhor e com a sua mãe, a Virgem Maria, e com aqueles que representam a Igreja nascente. Aí chegamos à última obra que vamos analisar nesse